Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Semana Criacionista, Semana da Criação de 2024, realizada aqui pelo NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou Joel Muniz e todas as noites, desde o dia 20, às 20 horas, você está tendo um encontro marcado aqui comigo, aqui no nosso canal, para tratar de um dos temas da Origens. Como você já sabe e tem acompanhado, são 7 temas, sempre com convidados diferentes. E é óbvio que você não está perdendo nenhum. E se você perdeu algum dos nossos episódios, não fique triste, está aí tudo salvo no YouTube. Você pode assistir na nossa playlist quando você puder. Antes de mais nada, eu falei aqui da nossa playlist, então eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir o material se você gostar do assunto e, claro, compartilhar o vídeo com os seus amigos. Aproveite aí para deixar um comentário de onde você está nos assistindo. Se tiver alguma pergunta, pode nos enviar que nós vamos ficar felizes em responder. Hoje é a nossa sexta noite e nós vamos falar hoje sobre o histórico da sociedade criacionista brasileira. E, sem muitas delongas, eu gostaria de convidar para dividir a tela comigo aqui Rui Vieira. Bem-vindo, Rui. Boa noite. Boa noite, caro amigo Joel, e a todos os que estão nos acompanhando. Um prazer, uma satisfação muito grande podermos estar aqui conversando a respeito desses primórdios da sociedade criacionista brasileira. Maravilha. Como eu não peguei essa parte, eu estou curioso para saber de toda a história, hein? Perfeito. Então vamos falar um pouquinho a respeito de como tudo começou. A sociedade criacionista brasileira, ela, antes de existir, na realidade, como estudante do segundo grau, antigo científico, eu tive o privilégio de estudar numa instituição adventista, no antigo Ginásio Adventista Campineiro, que se tornou depois Instituto Adventista Campineiro, que foi transformado posteriormente em UNASP, lá de Hortolândia. Na ocasião, em 1969, a nossa turma ginasial, foi quando eu me formei, na 8ª série, muitos colegas demonstraram interesse junto à direção do colégio para que houvesse a possibilidade de ter esse curso científico. Até então só existia o curso comercial, voltado mais à parte de contabilidade ou coisa semelhante. Aí nós, um grupo de alunos, nos dirigimos ao diretor do colégio, era o professor Arthur Dasso, mostrando esse interesse, e ele falou, vamos estudar. E ele deu, no final do ano, a resposta que tinha conseguido a aprovação do início do primeiro científico, no ano de 1970, mas que precisaria contratar 3 professores, que nós ajudássemos nessa busca dos professores. Era o professor de física, de química e biologia, que eles não tinham, e não tinham professores nem na região ali que fossem adventistas para poder ministrar essas aulas. O professor de física, conversei com meu pai, ele falou, olha, eu posso dar as aulas de física no final da semana. Vou pedir licença especial na USP, sem remuneração, para poder ir todo final de semana lá para o colégio, para dar as aulas no sábado à noite, domingo pela manhã, que seria aulas de laboratório, e as 2 primeiras aulas na segunda-feira. E os outros 2 professores, aí após uma busca, foi conseguido professores que davam aula no cursinho na cidade de Campinas. Logicamente, esses 2 professores não eram criacionistas, muito pelo contrário, ensinavam a evolução também, né? Então, com isso, foi quando começou o curso científico lá no IAC.
Com isso, os alunos, éramos perto de uns 40 alunos, começaram a ter algumas dúvidas em relação às questões colocadas por esses professores que eram evolucionistas, que puxavam a sardinha para a brasa deles. Consequentemente, na época também não existia praticamente nenhum material em português voltado ao criacionismo. Algumas poucas publicações feitas pela Casa Publicadora Brasileira e algumas outras entidades também evangélicas que tinham um ou dois livros. Aí, em 1971, quando eu terminei o segundo ano do científico, eu demonstrei para o colégio que eu tinha interesse em fazer o terceiro ano juntamente com o cursinho para poder prestar vestibular. Na época, o vestibular não era como é hoje de múltiplas escolhas. A gente tinha que... Todas as questões, eram 10 questões, 4 horas para poder resolver as 10 questões, né? Era um vestibular muito mais rigoroso, eu diria, do que hoje. E o colégio falou, olha, infelizmente, como você está no internato, não há como a gente abrir essa exceção. Então, eu saí em 1971 do antigo GAC, eu fui para lá fazer o exame de admissão em 65. Então, de 66 até 70, eu fiz o ginasial. 71, 72, o primeiro e segundo científico. Melhor, 70 e 71. Então, em 72, ia fazer o terceiro científico e mais o cursinho para prestar o vestibular. Foi quando, então, eu retornei para a cidade natal dos meus pais, lá em São Carlos, e foi quando, então, no final de 71 para 72, o pastor Leon Denis Vendramil, que era o pastor distrital, resolveu fazer uma Semana da Cultura, lá no Teatro Municipal da cidade. E, nessa ocasião, o meu pai foi um dos convidados para falar a respeito da parte do dilúvio, etc. E um dos convidados foi o professor Orlando Ritter, que acho que muitos conhecem ele. E, nessa ocasião, o meu pai teve conhecimento da existência de uma sociedade criacionista nos Estados Unidos, que o professor Orlando Ritter era associado, que é essa Creation Preserve Society. E eles tinham essa publicação, um periódico, né, anual, depois passou a ser semestral, que o meu pai se interessou e acabou se associando a essa sociedade e começou a receber, então, essas publicações. E daí surgiu a ideia de nós fundarmos a Sociedade Criacionista Brasileira, inicialmente com um grupo restrito de pessoas praticamente só da família, com mais alguns membros da igreja. E foi quando fizemos a tradução de alguns artigos dessa revista, e na época era tudo datilografado, né? Os originais eram feitos a nanquim. Um irmão nosso da igreja era desenhista e ele fazia muito bem esses desenhos. E foi quando, então, surgiu a famosa Folha Criacionista. Estou aqui com o primeiro número dela em mãos, né? Podem ver que a letrinha era bem pequena, né? E era feito em mimeógrafo, né? Não existia, naturalmente, o que a gente tem hoje aqui de facilidades. Qual é a data desse primeiro número? Foi mês de abril de 1972. 72. Então, a gente considera como sendo a data de fundação com essas publicações, esses dois primeiros números. E nós corremos, né, para deixá-las prontas, porque no mês de julho ia ter um encontro de jovens na cidade de Manaus. Aí meu pai mostrou interesse de ir para esse encontro de jovens, levando também essa literatura. Aí saímos de São Carlos, na época Belém, Brasília era toda de chão,
2.000 e tantos quilômetros, 3 dias e tanto de viagem para sair de São Carlos e chegar a Belém do Pará. Aí pernoitamos lá para no outro dia pegar um navio, subir 5 dias no Rio Amazonas até chegar em Manaus, né? E aí as nossas bagagens, né, elas logicamente tinham um porão do navio, onde a bagagem de todas as pessoas que estavam no navio eram colocadas. E quando foi fazer o descarregamento, digamos, dessas bagagens, tinham 2 sacolas que estavam essas folhas criacionistas dentro delas. Uma dessas sacolas acabou escapulindo da mão da pessoa que estava tirando e caiu dentro do Rio Amazonas. Veja que interessante, o inimigo não queria que as revistas chegassem para aquele encontro de jovens, mas rapidamente conseguiram resgatá-la e ela ficou com as marcas aqui do Rio Amazonas, lá, os Solimões, que é a junção do Rio Negro, né? E ela flutuou, ela não afundou. Algumas delas, logicamente, se perderam porque as folhas grudaram uma nas outras e daí não tinha como, quando secou, elas ficaram grudadas e estragou realmente. Mas aqueles exemplares que estavam mais no meio da sacola, aí não sofreram nenhuma avaria, incluindo essas 2 que nós temos aqui, que guardamos como fazendo parte dessa história, desse início, e com isso nós pudemos distribuir essas publicações lá nesse encontro de jovens em Manaus, em 1972. Então, foi assim que foi o primeiro evento que nós estivemos presencial e podemos considerar como sendo também o início da Sociedade Criacionista Brasileira, com essas 2 modestas publicações que foram feitas de tradução, em que a família toda ajudou, eu ajudei a datilografar, a minha avó era professora de português, ajudava também a fazer a revisão, né? Eu tinha um irmão vivo, que era o Pedro Henrique também, e minha mãe, que também faziam parte, digamos, dessa equipe no início da SCV, né? Estamos falando Então, de 52 anos, né? 52 anos atrás. Bom, posteriormente a isso, logicamente, nós continuamos a publicar as revistas criacionistas, né? E ao longo dos anos, ela sofreu mudanças na sua formatação. O pastor Michelson Borges nos ajudou bastante. Temos aqui um número específico sobre dinossauros, né? Um outro número aqui sobre a Arca de Noé, no Monte Ararat. Então, ela até uma certa data, ela foi preservada com o nome de Folha Criacionista e depois ela passou a se chamar Revista Criacionista. Fizemos essa mudança dela, também da parte de ser apenas publicada com a monocromia aí, né? Monocromática, e passou a ser com a policromia, então com imagens dentro, com gráficos, de uma forma mais bem elaborada e apresentada, com a colaboração do pastor Michelson e outras pessoas que colaboraram conosco. O Eduardo Ouzevski lá também colaborou conosco. Posteriormente, quando meu pai se mudou para Brasília, que foi no ano de 1976, então aí nós trouxemos de mudança essa parte toda que tinha lá do acervo para a residência do meu pai, que era aqui em Brasília. Consequentemente, nós pudemos, nesse período, ter também uma fase bem produtiva, até 1979, quando daí ele retornou para São Carlos. Eu permaneci aqui, e em 1990, aí ele se aposentou lá da USP, e aí acabou
mudando definitivamente para Brasília. É interessante que nós ficamos na informalidade, vamos assim dizer, até o ano 2000, quando no mês de agosto, aí sim, algumas pessoas, não somente daqui de Brasília, mas de outras partes do Brasil, sugeriram que nós formalizássemos a SCB. Então, fomos à busca a elaboração do estatuto. Aí o doutor Eixo Homem, que na época cuidava da parte jurídica na divisão sul-americana, ajudou muito a gente na elaboração desse estatuto de uma forma gratuita. E nessa assembleia, 59 associados fundadores assinaram a ata de fundação. E aí sim pudemos registrar em cartório, e a partir de então temos feito assembleias anuais, né, de prestação de contas junto aos associados fundadores e os outros associados regulares e estudantes, que são as outras categorias que nós temos de associados, né? Depois, o estatuto foi reformulado e aí foi criado também uma nova categoria de beneméritos e outras categorias para atender aí também algumas das pessoas que têm prestado uma colaboração irrestrita, não somente financeira, quanto também em termos de tempo e tudo mais. E, a partir de então, em 2002, nós fizemos o nosso primeiro seminário Filosofia das Origens na cidade do Rio de Janeiro. Um dos sócios fundadores, o irmão Marcos Vinícius de Paula Moreira, ele deu um incentivo bem grande para nós fazermos esse evento lá no Rio de Janeiro. E aí nós iniciamos uma série de seminários Filosofia das Origens, a cada 2 anos, inicialmente. Depois teve período que nós chegamos a ter até 3 seminários num único ano, né? Teve também, algum tempo depois, já em 2014, fizemos o primeiro seminário internacional, que foi feito na Bolívia. Aí aproveitamos a ocasião para poder fazer também uma excursão voltada aí à parte da geologia, da paleontologia, lá na região de Toro Toro, onde tem dezenas de pegadas de dinossauros fossilizadas. Fizemos também um outro no Peru, posteriormente, e um terceiro em Cabo Verde. Então, foram 3 eventos que fizemos internacionais. E esse ano nós completamos fazendo o 32º Seminário Filosofia das Origens. E agora, no mês de outubro, estaremos fazendo mais um, juntamente com uma parceria com a APLAC e com o Together, que vamos ter também uma programação no 4º sábado do mês de outubro, que desde o ano de 2014 foi feito um encontro internacional na cidade, no estado de Utah, pela Conferência Geral, em que foram convidados cerca de 500 cientistas e pessoas da área, do mundo todo, de todas as divisões, e a SCB foi convidada para estar também nessa ocasião lá. E aí o pastor Ted Wilson, que era o presidente, ele instituiu o sábado da criação como sendo o 4º sábado do mês de outubro. E desde então, a divisão sul-americana tem comemorado aí nas várias igrejas, né, e algumas escolas, algumas instituições, têm feito eventos. Nós temos feito aqui na Igreja Central de Brasília um evento especial também, todos os anos, e nesse ano, em particular, nós temos já 2 ilustres palestrantes que já foram convidados e aceitaram para estar conosco. Inclusive, um deles é o professor Dr. Tarcísio Vieira da Silva, que não era criacionista, e numa das ocasiões em que
nós fizemos um evento aqui em Brasília, convidando o Dr. Duane Guiche, um dos diretores e palestrantes do Instituto de Pesquisas da Criação dos Estados Unidos, o ICR. A sede deles era em San Diego e tinham, inclusive, também um museu criacionista muito bem montado lá. E ele esteve aqui em Brasília e a nossa primeira conferência foi feita na Igreja Batista. E aí tinha esse jovem, que era professor e estava estudando, fazendo seu doutorado na Universidade de Brasília, mestrado e doutorado, e ele gostou tanto da palestra que começou a nos seguir nas próximas reuniões, porque daí foi feito uma outra na Igreja Presbiteriana, uma outra na Igreja Assembleia de Deus, outra no Seminário Teológico, na Igreja Adventista, e ele assistiu todas as palestras. Daí ele falou: vocês abriram a minha mente dentro da minha área, que é a biologia, e na área de química, mostrando que a evolução é uma impossibilidade dela ter ocorrido por acaso. E com isso ele se tornou um criacionista e é hoje um dos nossos palestrantes e que vai estar conosco nesse final de semana que eu citei agora no mês de outubro, né? Maravilha, só lembrando, e aí o Rui comentou também que então que toda a história nasce na Igreja Adventista, mas tu comentou várias outras religiões. Ela é uma entidade da Igreja Adventista, é aberto para todo mundo, quem está assistindo pode participar, pode se associar, como é que faz? Sim, é a Sociedade Criacionista Brasileira. Ela é interdenominacional, não é vinculado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos membros associados de todas essas denominações que nós citamos, tá certo? A exemplo da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma sociedade congênere à nossa, que tem também associados das igrejas evangélicas. O nosso estatuto prevê, logicamente, que devemos acreditar de acordo com o que está escrito na Bíblia, da Semana da Criação, né? Feita por Deus, e isso está, inclusive, disponível no site da SCB, scb.org.br, que será disponibilizado também esse site para os interessados poderem depois acessá-lo, em que estabelece esses critérios. Então, nós temos associados de todas as denominações aí, metodista, presbiteriano, batista, da Assembleia, católicos, até alguns agnósticos que se associaram querendo saber o que a SCB divulga, não é? Tanto que um deles foi interessante, sem citar nomes, uma pessoa que, antes de se converter, disse para tomar muito cuidado com essas publicações que estavam sendo divulgadas, mas posteriormente ele acabou se convertendo e mudou o seu pensamento em relação ao que ele pensava, né? E eu tenho em mãos aqui também esse livro, Evolução, um livro texto crítico, que eu diria que foi um livro que marcou época. Ele foi traduzido do alemão para o português, os autores são alemães, a editora também é alemã, e nós fomos à Alemanha para poder assinar o contrato com a editora e podermos fazer a tradução para o português. Ele teve a participação também do UNASP, do Mackenzie, para ser feito a publicação. Então, nós tivemos a colaboração de outras entidades também, como a Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro. E interessante frisar que esse livro nós tivemos num seminário que foi também efetuado na cidade do Rio de Janeiro, em que nós perguntamos se tinham alguns ateus assistindo o nosso seminário. 3 pessoas levantaram a mão. Então, nós fizemos questão de dar um livro desse para cada uma dessas pessoas.
Tempos depois, nós fizemos um outro seminário no Rio de Janeiro, mas em outro local, mas na própria cidade, e uma dessas pessoas que tinha participado desse seminário esteve presente lá e falou: olha, graças àquele livro, eu mudei a minha forma de pensar, eu me converti, me batizei, sou diácono, professor da Escola Sabatina e membro atuante na igreja. Foi, inclusive, trabalhar também no Hospital Silvestre, né? Então, nós vemos que a mão de Deus tem guiado ao longo dos anos, né? Muitas pessoas têm se convertido ao criacionismo e também à parte bíblica, né? Com as publicações. Um outro livro que eu cito aqui, esse daqui é traduzido do espanhol, Em Busca das Origens, Evolução e Criação. Nós temos ele também na forma eletrônica, em uma forma que pode ser feito um curso à distância. Nós temos mais de 10 cursos à distância no site da SCB, na parte do EAD, gratuitos para as pessoas que quiserem fazê-lo no tempo que tiverem também disponível. Tem alguns que podem fazer um tempo menor e outros vão demandar, talvez, alguns meses para poder fazer o curso, né? Para aprimorar os seus conhecimentos. Sempre tem vídeos, tem links com artigos e outras coisas para que a pessoa possa fazê-lo e gravar bem esses conhecimentos. Então, são publicações que nós temos efetuado ao longo do tempo e tem uma outra publicação que eu gostaria de apresentar aqui também, que faz parte, digamos, desse contexto que demorou uns 5 anos para nós fazermos, que é esse daqui, A Casa ou Planejamento. Contribuição para a Iniciação Científica de Nível Básico, uma Perspectiva Criacionista Bíblica. É um livro todo em policromia, mas ele tem vários QR Codes, como podem ser vistos, né? Esses QR Codes, tem mais de 500 QR Codes, que levam a vídeos relativos ao que está aqui no texto. Esse compêndio, né, que praticamente um compêndio, são quase 600 páginas, ele é fruto de uma inspiração juvenil, que foi escrito pelo pastor Francisco Lemos, que tinha um conteúdo excelente, que nós transformamos, né, nessa publicação, A Casa ou Planejamento, em que foram inseridas figuras e complementada com esses vídeos. Então, a pessoa pode, durante o ano, uma espécie de uma meditação matinal, poder cada dia ler sobre um determinado assunto, né? Então, é mais uma publicação também que a gente recomenda para aqueles que quiserem utilizar, principalmente professores com seus alunos, pais com seus filhos, desbravadores, escoteiros, né? Que podem também se utilizar. E a gente inicia com a parte do macrocosmo, né? Na parte voltada mais para as questões aí do céu, né? Dos planetas, e indo para o microcosmo. Então, aí tem a parte já voltada aos insetos, formigas, abelhas, aranhas, né? Sobre as plantas e o ser humano também, falando no final. E tudo dentro desse contexto, sempre apresentando também as duas cosmovisões, a evolucionista, criacionista, falamos também sobre o design inteligente, colocando as várias cosmovisões para que as pessoas possam tirar daí as suas conclusões de qual delas é a mais plausível, né? Maravilha. O Rui comentou aí do site, a gente vai colocar aqui na descrição, falou dos cursos, a gente vai colocar na descrição. E, óbvio, basta entrar no site ali, se cadastrar e para poder fazer os cursos, mas tem como se associar também, fazer parte, como é que funciona para quem está assistindo e fala assim, não, gostei, me interessei,
né? Estou assistindo essa série, quero fazer parte da Sociedade Criacionista Brasileira. Como eu posso fazer? Pode se associar, né? Tem as várias categorias, como eu disse, o regular e estudante, né? Nós temos as mídias sociais também, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Falar nisso, tem aqui também, olha, vários DVDs, são mais de 30 DVDs, né, que temos. Temos cartazes também voltadas principalmente para professores dentro de vários assuntos. Aqui eu tenho uma amostra desses cartazes, acho que está dando para ver aí. Mais de 30 cartazes para os professores poderem trabalhar com os alunos também em relação a isso, né? E acompanharem também no canal do YouTube, como eu tenho dito, vários vídeos que tem lá já separados por áreas. Então, tem da área da geologia, da paleontologia, da biologia, da química e assim por diante. E agora, mais recentemente, nós estamos fazendo eu diria, esse compêndio Fé e Ciência, das 100 revistas criacionistas que nós publicamos ao longo de todos os anos. Nós estamos com elas aqui, todas separadas por assunto. Consequentemente, nós estamos agora fazendo a divulgação semanalmente dos artigos para que as pessoas possam acessar no site específico que é revistacriacionista.org.br, esses artigos todos gratuitamente. E, logicamente, quem quiser impresso, em breve a gente vai poder ter aí 9 volumes, perto de 4.500 páginas, numa versão encadernada, logicamente aí com um custo um pouco maior, porque a publicação disso em Conteúdo papel grande, couché hein? e tal é dispendioso, não é tão barato assim, né? Tá certo? Daí a gente fará por encomenda também. Maravilha. Além de todas essas atividades, né, que estão sendo executadas durante essa semana, tu comentou de atividades internacionais. Temos aí já para o futuro alguma previsão de alguma outra internacional? Sim, nós estamos buscando parcerias. Interessante, já que falou aí em área internacional, quando nós fomos assinar o contrato também lá na Alemanha, meu pai fez uma série de conferências na Itália, em Roma e em Milão. E um grupo de pessoas se interessou de tal forma que foi fundada uma sociedade criacionista italiana, graças a esse nosso contato que efetuamos à época lá. Nós estamos incentivando lá o pessoal de Cabo Verde, Angola, Moçambique, né, Guiné-Bissau, para também instituírem os respectivos países com o nosso apoio, lógico, de materiais. Também em Portugal, temos mantido contato com um grupo de pessoas lá. Quem sabe em breve teremos também uma sociedade criacionista portuguesa. Estamos buscando também traduzir para o espanhol para atender os países de fala hispana aqui da América do Sul, várias dessas publicações. Aí, com isso, a gente está contando com o Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana e do GRI, né, que é o Geoscience Research Institute, para fazer essas traduções. Maravilha. E contando também que naqueles primórdios, quando começou o tempo, antes dessa primeira temporada, nós demos suporte para Mariana Venturi, que foi a primeira jornalista que fez a primeira temporada. Ela passou praticamente uma semana com o esposo aqui em Brasília,
no nosso centro cultural, colhendo a primeira temporada da série. Eu não sei se parece que desapareceu um pouquinho, se deu alguma falha na comunicação, Estamos eventualmente de nesse volta. período. Ok. Mas então, só recuperando aí o que eu falei, se não ficou bem entendido, que o início do programa Origens, nós demos suporte também para a TV Novo Tempo, para a jornalista Mariana Venturi, que passou perto de uma semana aqui em Brasília, para a gente poder ajudar na montagem daqueles programas todos e também indicando palestrantes que faziam parte desses seminários Filosofia das Origens para fazerem parte também dos palestrantes do programa Origens. É um programa fantástico que nós vamos deixar aqui na descrição também, né? Com várias Sim. temporadas já, para quem quer buscar e ver algo bem didático ali, é um material espetacular. Sem dúvida. Muito bem, Rui. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Eu gostaria que pudesse deixar para a gente aí. Tu já deixou várias sugestões de leitura, né? Mas se quiser deixar uma aí específica para quem quer começar realmente e também uma mensagem final. Então, nós temos o site criacionismo.org.br, que tem um link para todos os outros sites. Tem um que é o de olho nas origens.org.br, que é voltado para as crianças, porque nós temos nos preocupado que nos primeiros anos as crianças já são bombardeadas com o evolucionismo. Então, temos produzido materiais também a nível infantil. O site Filosofia das Origens é voltado aos seminários, né? Temos esses vídeos que tem, alguns deles estão no tvorigens.org.br, também, que é um canal no YouTube que nós temos e é um site também. Temos o da SCB, que é o mais antigo, onde está também a nossa loja virtual, onde as pessoas que se interessarem para adquirir alguns dos materiais poderão fazê-lo através da loja virtual. E esses cursos gratuitos à distância que nós recomendaríamos para as pessoas começarem com introdução ao criacionismo e depois ir fazendo os outros. Vão se aperfeiçoando, se aprimorando com os demais cursos. E, logicamente, ler não somente as revistas criacionistas, com os artigos que estão lá, as notícias, mas também as publicações que temos feito, né? E que abrange aí várias áreas do conhecimento, da parte de filosofia, da paleontologia, da biologia, da química, da física, né? Da parte linguística, né? O Guilherme Stein Júnior, que é também uma pessoa que merece ser citado, escreveu um livro que trata do Hexameron, que são os 6 primeiros dias da criação, de uma forma muito interessante também. Isso em 1919, então há bastante tempo atrás. E que nós reeditamos esse livro, que estava esgotado, está também disponível para quem quiser adquirir, né? E ele escreveu também outros livros, A Torre de Babel e seus Mistérios, A Origem Comum das Línguas e das Religiões, né? Também um aspecto muito interessante, né, que nos remonta àqueles primórdios pós-dilúvio, quando Deus disse que a terra toda deveria ser repovoada, mas o povo que saiu da Arca de Noé resolveu não obedecer, daí teve que ter aquela confusão das línguas para que, quando estavam construindo a torre, né, poderem repovoar a terra conforme Deus havia ordenado, né? E ele faz uma abordagem muito interessante no livro também. Tem um resumo, uma resenha de cada publicação
no site. Quem tiver interesse é só entrar lá e pode ver isso. Além de outras publicações da língua chinesa também, interessantíssimas. O povo chinês, até pouco tempo atrás, ainda fazia o sacrifício do cordeiro das montanhas sagradas. O imperador fazia isso, até cerca de 100 anos atrás. Então, são resquícios, né, pós-dilúvio, em que, ao longo de centenas de anos, né, milênios, foram preservadas aquelas verdades bíblicas que foram passadas de pai para filho, né, de Adão para os seus filhos e depois de Noé para os seus filhos e descendentes. Né? O que eu Maravilha. tenho a dizer, acho que seria isso, dentro do prazo que nós combinamos, né? Fenomenal, fenomenal. E eu quero fazer mais um convite também a você que está assistindo aí. Nós temos os grupos do WhatsApp, né? Se você está gostando da programação e quer estar recebendo vídeos, né? Esses artigos que o professor citou que está sendo enviado toda semana, né? Geralmente na sexta-noite, quem está fazendo parte do WhatsApp ali dos grupos está recebendo gratuitamente, já pode estar lendo alguns deles. Então, a gente vai deixar aqui na descrição também como você pode fazer para participar de um dos nossos grupos e estar recebendo não só esses materiais, mas tantos outros, porque nos grupos quase todo dia tem vários materiais. A gente não dá conta de ver tudo, né? É verdade. Os grupos de WhatsApp algo que nós temos, inclusive, incentivado, né? Tanto que nós temos os grupos criacionistas e os núcleos. Já temos 2 núcleos, que é o de Maringá, que foi o primeiro, e o de Curitiba. A diferença entre um grupo e um núcleo é que o núcleo ele já tem personalidade jurídica também, né? Então, é incentivado para a gente ter grupos em todas as unidades da federação. Esse é o nosso projeto para um futuro breve. E ainda como projeto futuro, que eu acabei não falando, o acervo que nós temos aqui no nosso centro cultural, nós estamos trabalhando para ter um museu virtual de história natural, em que vai ter um site com a disponibilização, como se estivesse entrando dentro de um museu, como padrão Museu do Louvre ou Museu Britânico, vai poder estar visualizando essas coisas, mas dentro de um formato criacionista, né? Com as cosmovisões respectivas. Então, nós já iniciamos na parte da astronomia, estamos indo agora para a parte da geologia, e assim, cada período aí, a gente está procurando dar um enfoque. E isso também, para o próximo ano, se Deus quiser, vai estar sendo disponibilizado. E queremos que ele seja também em português, inglês e espanhol, para poder atingir o maior número de pessoas. É um projeto também que temos aí para um futuro breve. Maravilha. Mas todos são convidados a participar dos grupos de WhatsApp. Só se inscrever. Lá tem também no site os grupos que estão ativos, como se cadastrar e tudo mais. E lá é tudo gratuito, é só entrar e Tudo usufruir. gratuito. Exatamente. Se você mora aqui perto da gente, de Cascavel, né, pode estar nos procurando, pode estar escrevendo aqui no vídeo. E se você é de longe, não se preocupa não, escreve um comentário também que a gente vai dizer qual é o grupo, qual é o núcleo mais perto aí da sua casa. E quero aproveitar essa sexta já para falar que se você está assistindo esse material e que quer que aí na sua igreja, no seu grupo de jovens, independente da denominação, uma palestra, entre em contato com a gente, né? Talvez a gente aqui do Sul não consegue ir aí na igreja, mas a gente vai localizar quem é que está mais perto de ti que possa estar te atendendo. Então, não perca tempo, basta entrar em contato com a gente vai indicar quem pode atender vocês o mais rápido possível, né? Perfeitamente. E nós ficamos à disposição para atendê-los via WhatsApp, através do e-mail, né? E através desses outros canais aí das mídias sociais, Instagram, Facebook,
também no canal do YouTube. Muito Maravilha. obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco a respeito desses primórdios da Sociedade Criacionista Brasileira e ficamos à disposição para atender quem nos procurar. Maravilha. Muito bem, chegamos ao fim, né? Mas você ainda pode curtir, pode compartilhar, pode se inscrever no canal, compartilhando o vídeo de hoje aí para as pessoas que não participaram, pode estar enviando. Quem perdeu alguma das noites anteriores, foi a sexta noite, tem mais 5 temas lá para trás. Amanhã tem mais um para a gente encerrar a nossa série. Então, não se esqueça, tem um encontro marcado com a gente amanhã, às 8 horas da noite. Até mais, Ui, até mais a todos. Até mais, uma boa noite para todos. Um abraço.